E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a paz do nosso Altíssimo e do nosso Messias esteja com todos. Nesse vídeo aqui eu quero trazer uma breve reflexão acerca de o que é realmente a verdadeira igreja e a diferença entre a igreja que o Cristo fundou lá no passado, quando ele veio aqui nessa terra, ele deu as instruções para os discípulos, e as denominações religiosas, que são frutos de um sistema completamente apóstata e distante da mensagem do nosso Salvador, que foi fundado e inaugurado por homens que começaram a corromper o Evangelho. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer apenas algumas reflexões acerca disso. Bom, primeiro que existe uma diferença entre a igreja fundada pelo Messias e as denominações religiosas fundadas por homens. A igreja de Cristo independe de lugar, independe de quantas pessoas ou de que lugar específico elas estão. O que importa é que, estando duas ou mais pessoas em algum lugar, ali o Messias estará. Estando duas ou mais pessoas buscando seguir o exemplo dele, lendo as Escrituras, buscando a ele, ao Criador, de sinceridade e coração, ali ele estará por meio de seu Espírito. Enquanto que nas denominações religiosas dizem que você é obrigado a frequentar um templo de pedra toda semana, com data e hora marcada para buscar ao Criador, e que para isso ainda é necessário você doar o dízimo todo mês para um líder religioso que não passa necessidades, sendo que o dízimo na antiga aliança era justamente para os levitas, sacerdotes da época, e para as pessoas que realmente precisavam de ajuda, e não era dinheiro, mas sim alimento, a 10ª parte da colheita dos alimentos das tribos que possuíam terras. A igreja primitiva funcionava como um tipo de organismo vivo, onde todas as pessoas ali tinham trabalhos e funções específicas e todos cooperavam e trabalhavam para o bem de todos, e não tinha nenhum que era mais privilegiado do que os outros. É muito diferente do modo como se é feito hoje nas denominações religiosas, onde tem um líder que está acima de todas as pessoas, enquanto que os fiéis são obrigados a serem subordinados a esse líder. E esse líder ainda é tido como um ungido e ninguém pode tocar ou questionar a autoridade dele, porque ele é como se fosse um representante de Deus nessa terra. Mas essa ideia não era predominante na igreja primitiva. Ela só foi surgir depois com Inácio de Antioquia, que foi o primeiro homem que começou a corromper os ensinamentos na igreja primitiva. E ele foi fundamental para contribuir com a corrupção máxima do evangelho, com Constantino, quando ele fundou o sistema católico. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, explicando com mais detalhes essa falsa divisão de Velho e Novo Testamento, e como a igreja primitiva começou a se corromper. Inclusive, recomendo que, para quem tiver interesse nesse assunto, assista esse vídeo para entender melhor. Pois nesse vídeo eu deixo claro e mostro muitas referências de como os meios católicos e evangélicos são oriundos dessa corrupção que se iniciou na igreja primitiva, e que o próprio apóstolo Paulo já alertava sobre isso. Bom, então, dito tudo isso de início, vou ler aqui algumas passagens das Escrituras que mostram como que os discípulos da igreja primitiva procediam, e como que isso é bem diferente do modo como se diz que se deve proceder hoje. Em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, está escrito: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no pátio do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar." Então, o que a gente percebe de primeiro momento? Os discípulos na igreja primitiva viviam do modo mais simples possível. Isso já contraria logo de cara essa teologia satânica da prosperidade, onde muitos líderes dizem que quanto mais próspero você é, mais abençoado você é, e por isso que eles vivem no luxo da forma que vivem. Mas isso é contrariar totalmente o Evangelho, e o nosso Salvador mesmo falava: "Não ajuntais tesouros nessa terra, porque essa terra é corruptível, um dia ela vai perecer,
As riquezas deste mundo material não pertencem ao Criador, pertencem a Satanás. Afinal, foi ele quem ofereceu os domínios deste mundo ao nosso Messias, pois ele é quem tem o domínio desta dimensão aqui. Nós devemos ajuntar tesouros nos céus, fazendo a vontade do Pai, praticando boas obras, para aí sim acumularmos tesouro nos céus. O nosso foco não deve ser nessa terra. E nós vemos que vários desses líderes religiosos que adoram pregar essa teologia da prosperidade vivem do bom e do melhor dessa terra, né? Eles vivem no maior luxo possível. Mas para isso eles precisam enganar os fiéis e vivem com a arrecadação do dinheiro dos fiéis, manipulando completamente a cabeça deles, infelizmente. Mas como esse texto está mostrando, os discípulos, servos verdadeiros do Messias, eles viviam na simplicidade, sem buscar por esses bens materiais acima de tudo, pois esse não deve ser o nosso objetivo. O nosso objetivo deve ser, em primeiro lugar, buscar o reino do Criador, para depois as necessidades básicas que todos nós temos serem acrescentadas. E outra coisa, quem disse que a gente vai viver do bom e do melhor dessa terra? As Escrituras mesmo dizem, o mundo jaz no maligno. O Messias falava, se me perseguiram, também perseguirão a vós, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês serão perseguidos por amor ao meu nome, mas aquele que me confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. O Messias não promete paz, prosperidade e bênçãos terrenas para seguir ele, não. Ele promete a salvação e herdar a vida eterna. Ele não promete do bom e do melhor dessa terra. Ele diz e deixa bem claro, vocês passarão por dificuldades, mas se vocês permanecerem em mim, vocês herdarão o mundo vindouro. Então, estarmos próximos do exemplo do Messias não é se estamos ricos financeiramente, não. Na verdade, o que mais indica se realmente estamos nele ou não são os frutos que a gente produz, é a obediência que a gente tem aos mandamentos do Pai, é se realmente nós produzimos os frutos do Espírito e se nós não somos apegados a este mundo. É isso que eu percebo. Quem é apegado a este mundo, a esta matéria, é porque no fundo realmente não está no Messias. Pois quem está no Messias, o que eu vejo, é tendo cada vez mais o desejo e a vontade de voltar para casa. São pessoas que não se sentem pertencentes a este mundo, percebendo tanta coisa de errada que há aqui e desejam incessantemente voltar para casa, o reino de nosso Pai. Bom, mas então eu vou ler outras passagens aqui em relação às igrejas, de como que os discípulos se reuniam na época da igreja primitiva, bem diferente do modo como se prega hoje, de que você é obrigado a frequentar um templo de pedra todo fim de semana e ouvir um líder e respeitar esse líder como autoridade máxima espiritual da sua vida. E que esse líder você não pode nem questioná-lo, nem sequer tocar nele, porque ele é um suposto ungido do Senhor. Em Romanos 16, a partir do verso 3, diz: Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que as primícias da Acaia em Cristo. Agora, 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Agora, Colossenses, no capítulo 4, no verso 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E agora, Filemão, a partir do verso 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Esses 4 versos só provam que igreja não é templo de pedra. Igreja é onde irmãos em Cristo estão unidos. Igreja pode ser em casa, pois igreja não significa um local de 4 paredes, mas sim pessoas reunidas e buscando o nosso Messias. Você pode muito bem, quando você está reunido com a sua família, ali ser chamado de igreja. E os discípulos na igreja primitiva, eles se reuniam constantemente em casas, em parques, no pátio, em montes. Em qualquer lugar que eles estavam reunidos, ali era chamado de igreja. Mas foi feita uma doutrinação muito grande no sistema religioso de que para ser considerado igreja,
é só nas denominações que os fiéis frequentam. E o que foge disso, você é considerado um desigrejado ou um desviado. Se você optar por reunir apenas em casa com a sua família, você já vai ser chamado de desigrejado ou de desviado. Porque no fundo, esse sistema em si não passam de franquias, uma organização empresarial onde o lucro é visto acima de tudo. E não à toa que existem várias vertentes diferentes, de vários líderes diferentes, e esses líderes se enriquecem a cada dia mais, enquanto que os fiéis que recebem um monte de promessas de que eles irão ficar ricos doando o dízimo, continuam na mesma situação, tendo seus dinheiros sugados todo santo mês. Não estou dizendo que não existem pessoas bem intencionadas nesses lugares, é claro que existem. É claro que existem muitos irmãos que são bem intencionados, que acreditam estar fazendo certo, que realmente buscam com sinceridade de coração. O problema é que estão enganados, estão sendo vítimas desse sistema babilônico, que não foi fundado pelo nosso Messias, pois, como eu disse, as raízes da Igreja Católica e Evangélica no geral provêm de Inácio de Antioquia, de Tertuliano, de Atanásio, de Constantino, e esses homens não viviam seguindo o exemplo do nosso Salvador, eram homens que corromperam o Evangelho e a mensagem central que ele veio trazer. E o fato daquele verso de Hebreus 10:25 falar que você deve congregar, em nenhum momento eu digo que nós não devemos congregar, estar reunidos com outros irmãos, é importante sim, mas desde que você esteja reunido em um lugar que realmente é ensinado o evangelho genuíno do nosso Salvador, e não onde são ensinadas várias doutrinas e vários entendimentos que são contrários à mensagem que ele veio trazer. O congregar significa um ajuntamento do alto, onde pessoas estão reunidas no lugar que seja, buscando o nosso Messias em oração, em súplicas, em louvores e estudo da palavra. Isso independe de lugar, pois igreja é um organismo vivo de pessoas, renascidas do Espírito, que buscam seguir o exemplo do nosso Messias, que buscam o nosso Criador, de coração, alma e entendimento. E para você ter esse entendimento cristalino em harmonia com as Escrituras, é importante você entender o que realmente é o templo do nosso Criador. E as próprias Escrituras testificam acerca disso, como em 1 Coríntios 3, no verso 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E também em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 19, fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E em Atos 7:48 e Atos 17:24 fala que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, o verdadeiro templo do Criador somos nós. É esse o templo que o nosso Messias ergueu, tanto que muitos judeus questionavam ao nosso Messias: como assim você diz que vai erguer o templo em apenas 3 dias, se demoramos 46 anos para construir? Esses judeus tinham uma visão completamente materialista, e eles pensavam que o nosso Messias estava se referindo àquele templo lá em Jerusalém, só que o nosso Messias mesmo disse que aquele templo seria destruído, e que em 3 dias ele ergueria o verdadeiro templo do Criador, que somos nós, que fazemos parte do corpo fractal dele, literalmente. Somos enxertados na videira quando cremos nele, quando buscamos seguir o exemplo dele e quando somos verdadeiramente obedientes ao nosso Criador. Essa ideia do templocentrismo, de templo de pedra sagrado, como único lugar de buscar e adorar o Criador, é pagã, não vem do nosso Pai, não está em harmonia com a mensagem das Escrituras. Tudo bem que na antiga aliança havia o tabernáculo e depois Salomão ergueu o templo, mas tanto o tabernáculo quanto o templo apenas apontavam para o verdadeiro templo do Criador, que somos nós. E não à toa que o formato do tabernáculo e do templo de Salomão aludiam ao nosso corpo, porque o tempo todo o verdadeiro templo do Criador somos nós, sempre foram nós. E é esse o templo que nós devemos cuidar acima de tudo. É esse o templo que nós devemos manter santos, manter em harmonia com o nosso Pai.
Na verdade mesmo, essa adoração a um templo de pedra físico vem também dos maçons. Sabe aquela tradição de colocar uma pedra fundamental antes de erguer uma igreja? Vem dos maçons, isso aí. Os maçons, quando vão erguer um templo maçônico, eles também colocam uma pedra fundamental antes. Então olha só como que as instituições religiosas no geral têm inúmeros costumes pagãos, costumes maçons, que são contrários aos costumes do nosso Messias que estão nas Escrituras. Afinal, esses construtores, já que maçom é uma palavra francesa que significa construtor ou pedreiro, esses são os que rejeitaram o Messias, a pedra angular. E eles vêm lá desde os tempos antigos. Tudo bem que eles poderiam ter outros nomes, mas essa linhagem maligna que tomou conta das instituições religiosas, que comandam elas, que lideram elas, elas vêm desde os tempos do nosso Messias. Por isso que ele chamava os fariseus, saduceus, de raça de víboras. E ele falava literalmente: vós sois descendentes da víbora, descendentes do diabo. Vós sois filhos do diabo. Ele disse isso em João 8,44. E ele estava falando de linhagem. E é essa linhagem maligna que continua comandando as religiões no geral, as instituições religiosas, o sistema religioso. É eles que depositam milhões e bilhões nessas denominações religiosas. E infelizmente, essas denominações no geral, todas possuem uma grande franquia por trás, pois esses controladores é que estão por trás do domínio da religião no geral, assim como eles dominam a mídia, os meios de comunicação, os meios acadêmicos, educacionais, científicos, os meios da saúde, o meio político e vários outros meios que nós vemos por aí, meio farmacêutico, meio alimentício. Eles estão por trás de tudo, apenas buscando manter as pessoas alienadas e distantes do nosso Criador. E não à toa que as denominações religiosas se renderam completamente às medidas mundiais que nós vemos aí desde 2020. Em vez de ser uma oposição a tudo que está acontecendo, eles cederam facilmente a todas essas medidas, e inclusive incentivaram seus fiéis a usarem aquele negócio na cara e a tomarem aquela substância, sendo que essas coisas claramente não vêm do Pai, não agradam o Pai, não são para o nosso bem, mas sim para algo muito pior que está por vir, que é o sistema da besta, o reinado do anticristo. E nós vemos que essas denominações cederam muito facilmente a essas medidas. Aí eu te pergunto, aonde estava o Espírito do Criador nesses líderes? Sendo que esses líderes induziram os fiéis a seguirem essas medidas. Então, pelos frutos a gente conhece a árvore. Por outro lado, muitos irmãos começaram a despertar para essas questões e hoje estão se posicionando completamente contra tudo o que está acontecendo, por entenderem o que está por vir, por entenderem que tudo isso é apenas um preparo para o sistema da besta, enquanto que, infelizmente, a maioria dos religiosos continuam no sono profundo, acreditando que realmente essas instituições no geral querem o nosso bem. Então a manipulação é bem grande e vem de séculos e séculos atrás. E infelizmente a maioria das pessoas que estão nesses meios continuam enganadas, enquanto que outras estão percebendo os enganos e estão tendo o desejo de sair. E outras já saíram da Grande Babilônia, por entender todas essas questões e por estarem buscando cada vez mais o Criador, e o próprio Criador está testificando verdadeiramente em seu povo, naqueles que o buscam acerca dessas questões. E isso para mim está ficando cada dia mais nítido, de quem está no Pai está saindo dessas instituições religiosas no geral, por entender a corrupção que está por trás desse meio, por mais que existam pessoas bem intencionadas. E nem todos os líderes são mal intencionados, mas eles fazem parte, consciente ou inconscientemente, de um sistema apóstata, distante dos ensinamentos e da fé genuína no nosso Messias. Mas enfim, enquanto muitos desses líderes famosos, influentes, com rios de dinheiro, estão usando de milhões para erguer templos de pedra caríssimos e luxuosos, o verdadeiro templo do Criador que somos nós, muitas pessoas necessitadas continuam necessitando de ajuda, continuam necessitando da boa vontade de muitos irmãos, mas infelizmente aqueles que detêm o controle não ajudam e não querem ajudar, pois são gananciosos e deixam o ego falar mais alto do que a necessidade de ajudar o próximo. Mas enfim, essa é a igreja de Laodiceia, né? Esse sistema apóstata que tomaria conta nos tempos finais, o nosso próprio Messias alertava
que nos últimos dias surgiriam multidões e multidões de falsos profetas, e nós vemos eles se manifestando cada vez mais e ganhando cada vez mais o apoio popular, o apoio de multidões. E o nosso Messias alertava acerca dessas coisas. Em Apocalipse 3, a partir do verso 14, diz: E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Bom, então a igreja de Laodiceia, que se manifestaria muito nesses tempos finais, ainda tem chance, mas precisa se posicionar a favor do Pai, pois vai chegar um tempo que não haverá mais chance. A gente deveria questionar mais por que o dinheiro dos dízimos é destinado para músicas de fundo emocionais, para pregações voltadas para o ego do homem, para erguer templos de pedra caríssimos e luxuosos, e não são destinados às pessoas que realmente precisam de ajuda, os irmãos necessitados. Como eu disse, é claro que existem exceções, é claro que há em denominações pessoas que fazem essas coisas, que ajudam os próximos. Eu entendo e sei muito bem disso, até porque eu já presenciei. O ponto que eu estou levantando aqui é como que esse sistema religioso no geral é apóstata e distante dos ensinamentos do nosso Salvador. E o fato deles fazerem ali uma ou outra coisa certa não indica que eles realmente estão no caminho certo. E no fundo mesmo, o tempo dirá quem está certo, quem realmente é do Pai e quem não é, pois as obras e os frutos demonstram de quem realmente é a árvore, em quem a árvore está conectada. Bom, mas é isso, era essa reflexão que eu queria trazer aqui, que vocês todos fiquem na paz do nosso Altíssimo e busquem todo dia, o tempo todo, ser igreja, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, e não importa o lugar, o que importa é você realmente refletir o exemplo, o caráter e a conduta do nosso Messias, no seu dia a dia, vivendo e aprendendo sempre acerca do Evangelho. E não só uma vez por semana, em uma hora durante a semana, em um lugar específico com data e hora marcada. É no dia a dia que se vive o Evangelho. E não tem essa de uma pessoa merecer ser mais privilegiada do que a outra. É claro que existem hierarquias, existem pessoas que possuem uma liderança, uma experiência melhor, mas não ao ponto dela ser colocada como um tipo de intermediária entre o Criador e os homens. Essa doutrina, essa hierarquia não vem do nosso Criador, é herdada de um sistema apóstata da fé no nosso Salvador. Que todos vocês fiquem na paz do nosso Altíssimo e do nosso Messias. Até mais e Shalom a todos.